Aqui. Bom, eu já estou dando 2 minutinhos de aula, para quem perdeu não foi nada de tão importante. Mas o que eu quero falar com vocês? Para quem não concorda com a Maria da Penha, a gente precisa conversar um pouquinho. Eu demorei muito tempo para entender a importância desta lei e eu tenho uma reserva muito grande com esta lei. Qual que é a minha reserva? Natália. Veja, hoje eu tenho plena ciência do que é a violência doméstica e familiar, tenho a plena ciência do ciclo que ela gera, sendo necessário exatamente mesmo 9 ou mais anos para que a mulher consiga se reestabelecer. Nós verificamos as diversas formas de violência. Existe violência psicológica, existe violência moral. Existe mais do que a violência física. Tudo bem? E a Maria da Penha, a lei, ela é uma das 3 melhores legislações a título mundial contra a violência doméstica e familiar, a título de curiosidade, eleita uma das 3 melhores do mundo. Gente, o Moa colocou o vídeo, por gentileza, se alguém mais colocar, vamos se animar, vamos ver a aula, vamos conversar comigo aqui. Quem quiser, coloca o videozinho para a gente jogar aqui vocês e eu poder ver vocês. Vamos ver junto a aula. Até porque eu nem estou hoje tão bitolada na aula, passando conteúdo pragmático, né? Eu estou passando questões aí para a gente refletir. Não sei se vocês viram a questão do Fantástico, domingo, que falou do Robinho. Robinho acusado de estupro. Imaginem que fosse no Brasil. É Maria da Penha? Não. Por quê? Porque o contexto de violência é familiar, doméstica e afetiva. E não havia qualquer uma destas hipóteses na casuística concreta. Foi uma questão de um crime ocorrido numa boate, sendo que ali ninguém se conhecia, ninguém nunca tinha tido um vínculo afetivo, ninguém morava junto e ninguém era família. Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, desmistificando, né? Qualquer forma, às vezes a minha mãe ainda fala, Maria da Penha nele. Mãe, por que Maria da Penha? E minha mãe fala, você é advogada, não dá para conversar com você. Não, mãe, dá para conversar comigo, é só porque não é Maria da Penha. Mas, enfim, então vamos lá. Eu, na sala de aula, brigo com o Matheus. Matheus, eu brigo com você. Você me bate. Tudo bem, Matheus? Converse comigo. Matheus? Estou vendo que você está na sala. Matheus. Qual deles? Tem 2, hein? Tem não? Que eu pus na tela. Matheus, Henrique. Matheus? Opa. Tá aí, Matheus? Opa, tô aqui, professor. Quer ver você. Eu não sei mexer bem Nossa. aqui, ó. Tá. Então, imaginem que isso ocorre. Tudo bem. Pergunto. Matheus, você que namora aquela aluna ou eu dei rata, não namora mais? Namora. Que bom, hein? Senão tava dando rata. Eu sou a rainha da rata, gente. Não liga, não. Mas então, Matheus, a par disso eu pergunto. Nós discutimos em sala de aula e você me dá um bico. Tudo bem? Você me bateu. Você é mais forte que eu, é nada, que é jab, jab. Tudo bem, mas você me bateu, tá bom? Pergunto, é Maria da Penha? Vem cá, Matheus, você é meu familiar? Não. Não. Já moramos num mesmo local? Já tivemos coabitação numa unidade doméstica? Não, também. Já te peguei? Não. Pois bem, graças a Deus, né? Cada qual aqui com o seu. Eu tenho o meu esposo, você tem sua namorada mais nova, mais linda e etc. Tudo bem. Perfeito, então. É Maria da Penha, Matheus? Não. Não. Entenderam, gente? Então, vamos lá. Da mesma forma que eu brinco que quando eu começo a dar aula de direito penal,
todos os alunos começam, né, todos os interessados no direito penal, óbvio, mas eles começam a ver crime em tudo, né? E aí eu falo, gente, isso não é crime, isso é acidente. Isso é vida, porque nem tudo é crime. Crime é intervenção mínima, o direito penal é a última ratio. Então, também não é qualquer violência que envolva a mulher que é Maria da Penha. Vocês estão prontos, então, para superar esse erro, essa premissa? Tudo bem? Ótimo. Voltando ao caso do Robinho, quero trazer à mesa aqui que, não sei se vocês viram, eu não tinha assistido, depois eu fui ver, mas no final, a comentarista, a apresentadora, né, do Fantástico, fala, independente se ele é inocente ou culpado, eu costumo brincar que eu não vi o processo, eu não posso sequer opinar. Concordam comigo? Eu não vi o processo, eu não tive acesso às provas, eu não posso sequer opinar, porque se eu opinar, eu estou fazendo, posso opinar, mas eu estou fazendo papo de boteco. Eu não estou dando uma opinião técnica, tudo bem? A diferença entre a técnica e o papo de boteco. Sábado, tomando meu gin tônica, eu posso falar o que eu quiser, mas papo de boteco. Eu não vi o processo, eu não tive acesso às provas. Mas, enfim, ele deu uma entrevista para a UOL que eu achei bem legal o que a comentarista falou, não adentrando no mérito, inocente, culpado, absolve, condeno. Falou que a onda que isso se dá porque, infelizmente, hoje existe uma onda feminista e a apresentadora do Fantástico fala, e eu digo, felizmente. Gente, aí entra uma socióloga e uma juíza falando, efetivamente nós vivemos uma cultura machista. Por quê? A mulher está bêbada, ela quis ter relação sexual, ela não conseguia falar. Mas quem mandou ela dar em cima de mim? Isso é só para vocês verem que eu, Natália, eu demorei anos para entender a importância dessa lei. Essa lei é importante, na verdade, ela é imprescindível. A minha ponderação crítica nessa lei é o seguinte, é que a mulher também, e eu posso falar com mais propriedade, até porque eu sou mulher, senão se um homem falasse isso seria agressivo, mas a mulher também não é santa. Então, a palavra dela também pode ser contraditada. Por vezes, pode ser que ela partiu para cima do homem e o cara se defendeu, deu um empurrão. Ok, a minha ponderação é da forma que ela é usada, mas, enfim, nós vivemos principalmente em alguns outros lugares do Brasil, num contexto de violência doméstica e familiar patente e gritante. Tudo bem? A lei é maravilhosa, é uma das 3 melhores do mundo. A consideração crítica que você deve ser é como algumas pessoas se valem dela, se valem da lei, não que ela seja errada, muito menos que ela seja desnecessária. Perfeito. Feito essa consideração, vamos voltar aqui na nossa aulinha. Eu separei hoje algumas coisas que ficaram faltantes. Terminamos a aula passada, pelo que eu me recordo, nós estávamos conversando sobre Maria da Penha e ação penal pública condicionada à representação. E eu expliquei para vocês, correto? Que na Lei Maria da Penha, isto é matéria de processo penal, mas a Lei Maria da Penha é híbrida. E ela trouxe uma particularidade, qual seja, para retratar a representação nos casos de ação penal pública condicionada à representação, está no artigo 16, o qual diz que deverá haver audiência na presença do juiz e promotor para que fosse verificado se a mulher não está sendo ameaçada, se ela está se retratando de livre e espontânea vontade. Eu acredito que eu não contei, mas eu faço questão de contar. Gente, uma vez
eu estava no balcão de um fórum, não vou falar qual fórum, mas é bem perto aí da cidade de Apucarana, e uma mulher foi intimada para esta audiência, para verificar se ela se retratava ou não. Nesta toada, olhem, a audiência não se deu na presença do juiz, não se deu na presença do promotor. Ela foi feita no balcão por um estagiário. O estagiário abriu e falou: ó, faz tempo isso aqui, o promotor quer saber se você quer se retratar ou quer manter, porque a gente tem ciência que você já voltou a morar com ele. A mulher, eu juro por Deus, ele voltou para casa. Ele tá ali. Ele tá ali. E o cara tava lá, dentro do fórum, ameaçando ela, mandando ela se retratar. E o estagiário falou: ah, mas você quer ou não quer? Gente, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu fiquei quieta e depois eu resolvi intervir. Olhem, o instituto foi desnaturado, ela se retratou porque o cara estava lá. Isto não pode ser levado à brincadeira. Isto tem que sim ser feito na presença de um juiz, de um promotor e etc. Em Londrina, esta audiência é muito legal porque, olhem, a juíza, antes de formalizar a audiência, manda a mulher para a equipe multidisciplinar e que ela converse com uma psicóloga, ocasião em que tudo é reservado. Então, cuidado, gente, é importante, sim. Artigo 16. O único detalhe que eu peço é, no artigo 16 está escrito renúncia, mas é um erro. Renúncia, não, é retratação da representação. Vocês vão ter isso em processo penal, só estou adiantando. Tá bom, professor, eu entendi. Agora, a par disso, nós continuamos a aula. Ainda falando em ação penal pública, condicionada versus incondicionada, nós temos que tratar um outro detalhe de suma importância na Lei Maria da Penha. Eu quero fazer com vocês todo o histórico da legislação, a evolução normativa da legislação, para que vocês cheguem na ação direta de constitucionalidade 19 do STF, não decorando-a, mas aprendendo a analisar. Tudo bem? Por quê? Vamos lá. Nós sabemos que a legislação extravagante é a lei especial. Ela vai ser aplicada com o princípio da especialidade, certo? Ou seja, ela prevalece em face da norma geral. Toda vez que vocês olharem uma norma geral, a primeira cautela, tem alguma especial? Porque se tiver alguma especial, se tiver alguma especial, não vai incidir a geral, vai incidir por obviedade a especial. E é aí que começa a nossa historinha. Vamos falar de lesão corporal no ambiente doméstico e familiar. Vamos lá? Tudo bem, devagar. Primeiro, nós temos o nosso Código Penal, que data 1940. O nosso Código Penal trouxe que existe um crime denominado lesão corporal, ofender a integridade de outrem e a saúde. Ofender a integridade e a saúde de outrem. Este crime está previsto aonde? Artigo 129. A lesão corporal simples ou básica está no caput. Também tem, tudo bem? Está no caput. Veio tratado no Código Penal como ação penal pública incondicionada. O titular da ação é o Ministério Público, o qual
não demanda atenção de ninguém. Ele é o dominus litis, o titular da ação penal e acabou. Não precisa de autorização, não precisa, em outros termos, de representação. Ótimo. O que aconteceu? Na sequência, em 1995, veio a Lei do Juizado. Opa! A Lei do Juizado é uma lei especial. Sendo uma lei especial, prepondera sobre o Código Penal, naquilo que dispor diferente. Acompanharam comigo? Vai preponderar sobre o Código Penal naquilo que for disposto de maneira distinta. Pois bem, nesta toada, o artigo 88 disse que, além das hipóteses dos Código Penal e da legislação especial, leia-se, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e culposa. Opa, como assim? Como assim? O Código Penal trouxe como incondicionada, mas veio a Lei 9.099, a Lei dos Juizados, e trouxe uma especialidade. Olha, a partir de agora, lesão corporal leve e culposa vai depender de representação. Passou a ser condicionada a representação. Pois bem, só que aí começa a nossa novela, ou melhor, continua. Veio em 2006 a Lei Maria da Penha. Em 2006. E a Lei Maria da Penha, em 2006, alterou este dispositivo. Por quê? Porque, vejam, repito, já falamos disso, mas vale repetir. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Ou seja, aos crimes no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099. Nesta toada, começou-se, mas isso naquela época, né? Uma ferrenha discussão, fervorosa. Por quê? Porque aí começou a se perguntar, olha, na Maria da Penha não cabe transação. Olha, na Maria da Penha não cabe composição civil. Olha, na Maria da Penha não cabe suspensão condicional do processo. Tudo bem, mas aí a discussão vai-se além. Mas e a ação penal pública, perdão, e a lesão corporal leve e culposa? Ela é condicionada ou incondicionada? Por quê? Porque pela Maria da Penha não se aplica nada da 9.099. E se não aplicar a 9.099, o que vale é o Código Penal. E no Código Penal é incondicionada. Tudo bem? Todas as lesões vale a Lei do Juizado, desde que leve e culposa. Mas vejam, na Maria da Penha, o artigo 41 falou: crime, violência doméstica contra a mulher e familiar, não se aplica a 9.099. E começou a se falar. Aqui indaga-se qual é a ação penal. Gente, teve pano para manga, isso foi uma discussão, mas hoje predomina. Não se aplica, sob qualquer viés, a 9.099, porquanto lesão corporal leve ou culposa no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher é
Incondicionada. E houve uma ferrenha discussão para se discutir se isto não seria desproporcional. Se, imaginem, um crime com peninha muito baixa, por exemplo, uma injúria, você xinga a mulher, filha da puta, desculpa, mas aí vai falar, mas não cabe transação? Isso é desproporcional? Não cabe composição civil? E então começou-se essa discussão sobre não se aplicar a 9.099 na Maria da Penha. Mas vejam, o STF se manifestou na ADC 19 e na ADI 442 e determinou que o artigo 41, que obstou a aplicação da 9.099 na Maria da Penha, mesmo em caso de infração de menor potencial ofensivo. Repito, é infração de menor potencial ofensivo, 9.099. Maria da Penha não. Afasta todas as benesses. E foi declarado constitucional, porquanto não se aplica. Tudo bem? Tudo bem? Não se aplica. Neste sentido, eu quero que vocês, durante as 2 aulas passadas, nós já conversamos sobre isso, mas eu vou pedir para vocês notarem aí. Não custa. Seguro morreu de velho. Provas adoram cobrar súmula. Olhem, a matéria também foi sumulada pelo STJ. Suspensão condicional do processo e transação não se aplica na Maria da Penha. Mesmo se for caso de infração de menor potencial ofensivo, súmula 536. Súmula 588. A prática de crime ou contravenção contra a mulher, com violência ou grave ameaça, obsta a substituição da PPL por restritiva de direito. Por quê? Porque não é interesse da insignificância. Qualquer lesão contra não pode é muito grave. Tudo bem? Não é a finalidade ali, não alcança essa finalidade. Não é insignificância, aqui eu errei. O fundamento desta súmula é que a pena restritiva de direito, ela tem um menor caráter retributivo, de punição, e um maior caráter preventivo, pedagógico. E o entendimento é que, na Maria da Penha, nós não queremos pedagógico, nós queremos castigo, como preponderante, óbvio, como preponderante. Súmula 589. Mesmo se for insignificante a lesão, o xingamento, mesmo ante o princípio da insignificância, ele não deve ser aplicado na Maria da Penha. Por quê? Aqui, porque qualquer lesão de gênero contra a mulher não é insignificante. E por fim, para a violência doméstica e familiar, num vínculo afetivo, basta que tenha tido uma relação de afeto, sendo dispensável a coabitação, que eles tenham morado juntos. Então, saibam, está aí bem delimitado o principal que nós temos da Maria da Penha. Agora, tá, professora? Mas, enfim, qual é o crime? Você está falando, mas até agora a gente não viu crime. Eu gosto do pinga-sangue, professora. Vamos lá. Qual é o crime? Então, bora lá. O crime, o único crime previsto, vamos ser um pouquinho mais técnico. O único crime tipificado na Lei Maria da Penha é artigo 24A. Descumprir
decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Como assim? Só temos um crime tipificado, que é descumprir a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência. Pena, 3 meses a 2 anos. Vejam, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Ou seja, o único crime que nós temos é este, 24A, pena 3 meses a 2 anos. Primeiro detalhe, pergunta, mas e se não chegou a ser uma decisão judicial? E se foi feita pelo policial, que era a pergunta que eu trouxe na formativa para vocês, 12C, pode ser que naquele local não tenha um juiz na hora. O próprio policial pode fazer o afastamento do lar. 12C, tudo bem. E aí, ele descumpriu. O agressor descumpriu. Saibam, descumprir decisão judicial, mesmo que feita pelo policial, tem que ser homologada pelo juiz. Tudo bem? Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Olhem, independe se quem concedeu as medidas, palavra, né? Quem deferiu as medidas fosse um juiz de competência civil ou criminal, fosse um juiz titular ou um juiz substituto, ou um juiz plantonista. Basta que seja um juiz. Tudo bem? Tudo bem? E outra coisa, vamos lá? Esta decisão judicial, esse descumprimento, é tipificado no 24A. Professora, e se não tivesse o 24A? Aí, gente, ia ser crime de desobediência, porque descumprir decisões judiciais é desobediência. Mas nesse caso, não é desobediência. Por quê? Nesse caso, não é desobediência, porque nós temos lei penal especial a que prepondera sobre o Código Penal. Logo, se eu descumpro uma decisão judicial num contexto normal, desobediência, Código Penal. Se eu descumpro decisão judicial num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, desobediência. Vai ser apenas 24A se for referente a medidas protetivas de urgência. Tudo bem? Medidas protetivas de urgência. Outra coisa, ainda tratando da Lei Maria da Penha. Eu falei para vocês, gente, a Lei Maria da Penha, ela tipifica um crime e nos outros, ela qualificou ou trouxe uma causa de aumento. Vamos ver? Vamos ver? Pois bem. Neste sentido, nós temos o artigo 44 da Lei Maria da Penha. E o artigo 44 da Lei Maria da Penha aduz que, no artigo 129 do Código Penal, vocês sabem, artigo 129 é o quê? Lesão corporal. Ele trouxe uma modalidade qualificada. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda se prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Liga o radar. Por quê? Olhem, em que pese a Lei Maria da Penha alterou o artigo 129, falando que a lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou ainda em relação doméstica,
Há uma modalidade qualificada, porque a pena é outra. Nós temos aqui um novo preceito secundário do tipo penal, isto vocês sabem é qualificadora, mas vejam, em que pese esta qualificadora tenha sido inserida pela Maria da Penha, tem um detalhe. Ela não se restringiu para mulher. Pode ser contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro com quem conviva ou tenha convivido. Relação doméstica, coabitação ou hospitalidade. Vejam, ao alterar o Código Penal, inserindo uma modalidade qualificada, ela abrangeu não apenas violência doméstica e familiar contra a mulher, mas qualquer forma de violência doméstica e familiar. Este foi o seu intento. Eu não sabia disso. Para mim, eu lia 11.340, Maria da Penha, violência contra a mulher. E uma vez, eu peguei um irmão que bateu no outro. E aí eu olhei, o promotor denunciou por 129, qualificado, parágrafo 9º, mas é briga de dois irmãos. Esse dispositivo vem inserido pela Maria da Penha e eu não consegui entender, porque eu não sabia fazer a leitura. Repito, quando a lei quis alterar o Código Penal, ela quis abranger toda e qualquer violência doméstica e familiar, não apenas contra a mulher. Tudo bem? Tudo bem? Ou seja, nesse caso, o homem foi denunciado na justiça comum. Na justiça comum, por 129, parágrafo 9º, em que pese não tinha as medidas protetivas, não tinha todo o procedimento, incidiu aí a qualificadora. Já voltamos, estou mandando o link, alguém me manda um oi aqui no WhatsApp, por gentileza, para eu mandar o link para vocês. Eu acho que o André não está. Guilherme, manda para mim, por favor, ou alguém que tenha meu WhatsApp.